podcast Memorarte Talk Show, um bate-papo sobre arte, cultura e memória do Amazonas. Olá, aqui quem fala é Alan Gomes e nós estamos iniciando o projeto Memorarte, um podcast para debater arte e cultura da cidade de Manaus. Esse projeto foi premiado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc. Comigo também está a Dini Queiroz. Olá a todos, eu sou a Dini Queiroz, sou atriz pesquisadora da cidade de Manaus e estou junto neste projeto com o Alan Gomes, o Memorarte, que a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês a ideia de como surgiu. E para quem não conhece a gente, eu vou me apresentar. Sou jornalista, cineasta e trabalho com cultura e audiovisual há 15 anos na cidade de Manaus. Atualmente eu estou fazendo mestrado em cinema no Rio de Janeiro. Bom, eu sou atriz desde 2008, comecei como atriz no teatro. Depois eu fui para a faculdade de teatro, me especializei e atualmente, recentemente inclusive, conquistei o título de mestre em artes cênicas na USP, onde eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre a história teatral, sobre a encenação amazonense a partir de um grupo de teatro de Manaus. E nesse interesse surgiu também uma outra parte do meu trabalho, que foi também criar um canal de YouTube voltado a registrar essas práticas que o mestrado me possibilitou. Então, atualmente, eu acho que eu flerto um pouquinho na coisa da pegada do palco, de estar em cena e também do lado da pesquisa. A pesquisa da Dini e as nossas conversas é que motivaram a criação um pouco desse projeto Memorarte, porque a gente começou a debater sobre esses registros, essa dificuldade que a gente tem de acessar determinadas pessoas que são importantes para o fazer artístico da cidade de Manaus, sobre a dificuldade de ter acesso a determinados acervos. Enfim, tudo isso foi um diálogo que foi feito entre nós e foi crescendo, e a gente decidiu aí propor essa ideia. E o que é, afinal, o Memorarte? O Memorarte, ele é justamente uma série de conversas e entrevistas com algumas pessoas que nós selecionamos para fazer essa primeira edição, que a gente vai chamar de temporada, assim, né? Que reúne conversas com diversas pessoas. A gente gravou com Otoni Mesquita, com a Nereide Santiago, com a Graciane Siqueira, com o Roberto Carrani e com a Socorro Papoula. O episódio de hoje, a gente vai falar um pouco de como foi a conversa com a Graciane Siqueira. A Graciane Siqueira, ela é jornalista, atualmente é professora do curso de jornalismo da UFAM em Parintins e tem várias experiências em cinema também. Ela iniciou o trabalho dela com cinema em 2006 e de lá para cá ela vem alternando um trabalho tanto de produção de cinema, de criação de roteiro, quanto de pesquisa, né, nessa área. O tema de mestrado dela é bem marcante porque registra a produção de cinema feito em suporte digital no início dos anos 2000. Então ela fez uma série de entrevistas com pessoas que faziam filmes de 1 minuto, de 4 minutos, tem uma extensa coleta de depoimentos. E fora isso, a Graciane, dentro da parte de jornalismo que ela trabalha, ela também teve uma experiência com jornalismo cultural, né, com a editoria de cultura. Ela chegou a ser a editora do Caderno de Cultura do jornal Estado do Amazonas. E aqui a gente vai ouvir um pouquinho dessa fala dela sobre esse aspecto do jornalismo cultural. Quando eu trabalhei no jornal Estado do Amazonas, foi o único jornal que eu consegui trabalhar na área que eu queria, que era cultura. Porque eu trabalhei na crítica, nos outros, e me colocavam em esportes, né? Porque foi a primeira editoria que eu entrei. Mas eu tinha, assim, uma frustração. E eu pedi na crítica para ir para a cultura. Não, você fica em esporte, você trabalha legal. Eu fazia o que eu tinha que fazer, mas o que eu queria era a cultura. E essa oportunidade veio no estado do Amazonas, e em uma época que eu fui a editora do Caderno. A experiência foi muito legal. Nesse período estava acontecendo o curta, né? O festival de cinema. Como eu estava produzindo, eu sabia o que estava acontecendo, né? Eu sabia que estava tendo festivais. Aí tinha uma jornalista que trabalhava comigo e eu sempre passava para ela. Muito raro, eu nunca gostava de eu mesma escrever porque eu estava envolvida, né? Mas aconteceu uma vez ou outra.
E aí isso mostra um pouquinho como funciona dentro do jornal. Por exemplo, como eu estava envolvida com a área, eu sabia o que estava acontecendo e eu pautava. Mas aí a gente acompanhava, porque o jornal muitas vezes é tipo, acontece festival X, estão abertas as inscrições e depois só o resultado. E a gente conseguia, né, fazer um acompanhamento. Então, muito da memória que a gente tem dessa época do jornal, ele abrange assim um período maior em relação ao evento. Foi bem interessante essa entrevista com a Graciene. Eu acho que ela trouxe várias perspectivas na área cultural, tanto de quem atuou fortemente no jornalismo como ela, editorando e abrindo caminhos ali para criar um conteúdo mais artístico, né? A gente conversou muito sobre isso, nessa questão do papel do jornalismo cultural, né? Muito mais do que só resenha, só informações mais superficiais, como também aproveitar disso para gerar interesse real no público sobre aquela obra, sobre aquele artista, né? O trabalho que os jornalistas têm de pesquisar sobre aquilo que eles estão informando, né? E ela trazer isso dentro da perspectiva e também falar das dificuldades que é você construir esse espaço dentro do jornalismo, principalmente pensando que cada vez mais os meios da internet, né, outros meios alternativos, eles ganham mais evidência, então é realmente uma gangorra ali, e a Graciene apresentou isso para a gente de uma forma muito clara. E também tem uma outra, ela está numa tríade, né, vendo essa questão de jornalismo, está no campo pedagógico, criando grupo de pesquisas, fomentando e trabalhando com isso lá em Parintins, e também tem um papel muito forte ali, ela vai surgir daquele meio também, né, que aproveitou muito dos festivais de cinema aqui da região, o famoso Amazonas Film Festival, então ela viu esse movimento crescer e se consolidar de alguma forma, e foi bem interessante ouvi-la sobre esses aspectos. E eu acho que o mais legal também da entrevista com a Graciene é que ele conecta com outros aspectos das conversas que a gente teve com as outras pessoas, né? A gente ficou aí mais ou menos uns 10 dias gravando o nosso material e volta e meia sempre rolava uma conversa assim sobre diálogos com a imprensa mesmo. E sempre citam alguns nomes do jornalismo local, né? Dependendo da década que a gente está abordando, a gente vai ouvir uns nomes específicos, né? A gente falou com pessoas que atuaram já desde os anos 60, 70, também ao longo dos anos 80 e 90. E apesar de a Graciene ela atua no jornalismo no final dos anos 90 e agora para os anos 2000, e aí ela não necessariamente cobriu alguns desses outros nossos entrevistados, mas esse aspecto do jornalismo cultural, ele vira um gancho muito interessante enquanto pesquisa de arte e cultura que a gente faz, porque o jornalista ele acaba tendo um lugar privilegiado ali, né? De dialogar com vários atores, várias cenas, várias linguagens artísticas, né? E aí, isso que tu falou agora foi muito sacada, porque a Graciene, ela pontua qual é a dificuldade do jornalismo de não nos aspectos da sua produção, de não conseguir mais produzir, por exemplo, uma crítica fundamentada, né? Não conseguir mais fazer cobertura das produções em loco, né? Vira quase que só um registro ali de agenda cultural e tudo mais. E na nossa conversa, ela pontua isso. E eu acho que até vou botar esse trecho aqui, que ela fala disso, desse aspecto que ela fala de como não era possível, assim, cobrir de uma forma adequada. Vamos ouvir aí. O jornalismo cultural, ele fica muito no superficial, né? Ele fica naquele, acontece hoje tem um show, hoje acontece isso, hoje acontece aquilo. Só que assim, se a gente for pensar, olha o grande problema que a gente tem. Por exemplo, hoje, vocês, né, a gente acompanha, o número de páginas de um jornal já diminuiu. O jornal impresso, ele é pouco consumido, isso é fato. Então hoje a gente tem o jornalismo nas redes sociais. Aí se você parar para pensar, quem são as pessoas que estão escrevendo sobre cinema, sobre teatro, pessoas que fazem cinema e teatro e estão criando blogs, né, suas páginas na internet, e jornalistas que de alguma forma eu acho que estão envolvidos ou sentem, né, essa necessidade, percebem esse vácuo.
Então hoje no jornal o espaço que tem é muito para vai acontecer o show tal, saiu o edital X e tal, mas agora sim você pensa que assim o jornalista não percebe isso? Percebe, mas a gente está dentro de um jornal onde, por exemplo, chega na sexta-feira você faz o material para o sábado e domingo, aí você pensou, né, uma página imensa, inteira pro material, aí chega de última hora uma publicidade. O que eles cortam é o texto. Então, de repente, aquele texto mais a fundo pode ter sido tirado e disse, não, vamos só dizer que tal coisa acontece. Então eu acho que, por exemplo, nós, né, como produtores ou apenas como jornalistas que sentem esse vácuo, a gente tem outros espaços que a gente pode fazer circular isso. Eu acho que a gente já deixou muito claro que a nossa voz nas redes sociais tem uma força muito grande. Muitas vezes a gente, como jornalista, a gente não tem o tempo ou não tem o conhecimento para fazer, né? Infelizmente. Outro gancho que eu queria puxar daqui dessa conversa também é que a HCN fala de como ela tinha essa relação mais próxima com a galera que estava fazendo cinema naquele momento, em que ela, por exemplo, estava como editora de cultura do Estado do Amazonas, né? Que é um jornal, inclusive, que já fechou, né? Ele funcionou, acho que até 2008, se eu não me engano. E ela conseguiu, por estar próxima desse movimento de cinema, ela conseguia fazer uma cobertura mais adequada. E aí agora eu quero falar de um aspecto pessoal. Eu e a HCN, a gente trabalhou muito ali naquele começo, né? Em 2005 foi quando eu comecei a fazer cinema também. E a gente se conheceu, acabou produzindo alguns curtas juntos. E eu acompanhei essa atuação dela nos dois campos, né? Então eu lembro que às vezes ela mandava repórter na cobertura jornalística e acompanhar alguma gravação. E isso é bem incomum. Pelo menos, acho que hoje em dia até menos comum, mas naquela época já era. Tipo, tu tá, vou rodar um curta, aí tu tem que receber uma equipe de jornalismo porque eles querem fazer um registro em foto ou trocar uma ideia sobre aquilo que a gente tá gravando, assim. E aí, isso, assim, era incomum de ver, mas rolava um enriquecimento dos dois lados, né? Tanto da produção da cobertura do caderno dela, que era diferente nesse sentido, quanto da gente que aprendia a lidar também com esse outro aspecto, que a gente tem que pensar nessa parte de divulgação do trabalho, de como ele chega para o público, de como circula, enfim. Uma coisa que me chama muita atenção nisso que você falou, dessa experiência também, mas desse papel mesmo do jornalismo, né? Como isso é importante para criar uma plateia. A gente fala tanto sobre as pessoas consumirem de fato, né? A gente ter uma plateia pagante de teatro, que não seja uma plateia só que vá nos eventos que são promovidos pelo governo ou pela prefeitura, mas que seja um público realmente que cria esse gosto de pagar pelo ingresso, né? Porque é isso que também vai criar uma produção e a constância e, por conseguinte, a manutenção dos grupos. Então é realmente uma cadeia, né? E aí tem esse papel fundamental que eu acho que é apresentar isso para o público mesmo, tanto da área do cinema quanto do teatro, gerar esse interesse. Mas eu acho que você colocou isso bem legal agora. Isso que tu fala de cadeia, eu acho, às vezes é o que a gente tem sentido com maior deficiência, né? Muitas vezes a gente vai observar, vamos pensar assim em período de tempo, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente na verdade, no aspecto do cinema, que é o tema do episódio de hoje, a gente, na verdade, teve muita perda, assim. A gente chegou, na década anterior, a gente chegava a ter 5, 6 festivais ou mostras como janelas de exibição, e aí ao longo dessa década de 2010, a gente foi perdendo tudo. Desde o gigantão, que é o Amazonas Film Festival, até os menores, mas também muito tradicionais, como o Amazonas e o Curta 4, né? Que também cumpriam essa função que você está falando, de fomentar público mesmo, né? Fazer com que esse público saiba que está sendo produzido determinado conteúdo, determinado tipo de arte. E a gente teve, nesses anos de 2010, uma perda muito grande, mas ao mesmo tempo em que o volume de recurso aumentava, né? Imagina, nós temos cada vez menos festivais ao longo dos anos de 2010, mas os editais que estavam disponíveis tinham escalas muito maiores. E um aspecto engraçado disso, porque a Graciane começa falando que a carreira dela produzindo cinema, de fato, começa de uma forma muito humilde, porque ela foi premiada
para produzir com um prêmio do Curta 4, se eu não me engano, era R$1.000. Ela pegou esse prêmio, dividiu em 2 e fez 2 curtas, né? Então, R$500 cada um. Mas, assim, tudo muito na base do amadorismo, no sentido de que a gente tinha que ficar pedindo equipamento emprestado, os atores atuavam, né? Aliás, não só os atores, toda a equipe trabalhava voluntária, e o dinheiro, na verdade, só cobria alguns custos de deslocamento, alimentação ali e tudo mais. E esse aspecto é bem contrastante com o que a gente tem hoje, que às vezes as equipes estão com recurso bem volumoso, uma equipe gigante, todo mundo sendo muito bem pago e tal, e a gente não vai vendo isso, não tem muito onde escoar isso, né? A gente acaba acessando muito mais festivais e mostras de outros lugares. Eu fico pensando também sobre essa questão, né, que ela traz pra gente, que ela começou nesse lugar da artesania, da camaradagem, né, todo mundo ali se ajudava, era um nicho de amigos, produtores, produzindo e aprendendo na prática, e é importante pensar, assim, como que muito rapidamente nós demos um salto, tanto em relação à tecnologia. Hoje, todo mundo que tem um celular pode produzir um conteúdo, pode veicular na internet, pode, né, levar a sua mensagem, mas, ao mesmo tempo, pensando nesse início da Graciene, de tantos outros que começaram ali e foram revelados através do festival e dos festivais de curtas também, de 1 minuto, né, que deram uma projeção. Pensando até que os jovens, né, daquele projeto Jovem Cidadão, eles produziam também conteúdo audiovisual, tinha essa circulação também do material que eles produziam. Aí eu fico pensando também que além de não ter esse aparato mais técnico do equipamento mesmo, que é uma arte muito cara, o cinema, a gente sabe das dificuldades, mas também a mão de obra era bem nesse lugar também do empírico, né? Porque atores, assim, voltados para a linguagem do audiovisual, a gente não tem, assim, na época, pelo menos não se tinha uma escola. Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade, né, de cursos e coisas técnicas nessa área, mas a gente não tinha, então, preparação de elenco, outras demandas também, né, foram surgindo a partir dessas experiências. Então é interessante notar isso também, esse salto que a gente está dando, e como também o papel dos festivais independentes, né, que tem surgido também. Se por um lado a gente tem uma omissão do governo, desses órgãos públicos, por outro a gente tem coletivos que vão surgindo e criando seus próprios festivais e mostras de cinema. E volta aquele aspecto que tu falou antes, né, de cadeia, né? A gente tem que pensar numa cadeia. Tudo isso está correlacionado e se influencia, né? Então, quando a gente tinha esse movimento de muitos festivais, aquilo ali estimulava com que mais gente fosse atrás de formação, de especialização. Infelizmente, aí a gente teve o curso de cinema da UEA, que só conseguiu formar 2 turmas e está descontinuado. Não sei em que ponto está até agora, se vai retomar, se não vai. Mas só essas 2 turmas estimulou aí uma gama de profissionais que estão atuando e estão conseguindo destaque, né? Mas ainda nesse aspecto de cadeia, eu queria voltar para a trajetória da Graciene e puxar aqui essa fala dela, quando ela fala de quando ela passa a trabalhar na universidade. Vamos ouvir rapidinho. E esse curso que eu estou fazendo agora, ele foi uma retomada, porque eu tenho aí uma lacuna de uns 10, 15 anos, porque nesse período eu fui trabalhar na UFAM, morei no interior, fiz mestrado, depois doutorado, e o trabalhar, né, numa universidade te absorve tanto. Sobre a pesquisa, eu não vou lembrar agora, mas eu mandei e-mail para muita gente não respondeu. Eu gostaria muito de ter tido um retorno muito maior. Eu acho que a gente ficou com 10% de 400 realizadores. Os que responderam foram uns 10%. E aí eles colocaram assim, gente, muito, quais eram as condições. Por exemplo, a gente perguntava, o equipamento é seu ou é emprestado? A maior parte é emprestado. Digital ou analógico? Digital.
você utiliza mais recursos próprios, muitos recursos próprios, mas muitos citaram o festival, né? Por exemplo, quais festivais você participa? Aí eles colocaram o festival de 1 minuto, de 4 minutos. Então foi assim esse mapeamento, né? Quem são esses produtores, em que condições eles estão produzindo e a regularidade, porque nessa época eles colocavam, eu produzi de 2 a 4 filmes por ano, né? Então tem esses dados. O que eu vou conseguir atualizar é mais, como é que eu posso dizer, agora, né, na segunda parte da pesquisa que eu quero fazer, é sobre os festivais, né? A mostra etnográfica foi realizada até quando? O Curta 4. A pesquisa de mestrado da HCN, ela tem uns aspectos, como eu falei mais cedo, bem significativos, porque ela foi entrevistar muitas dessas pessoas que atuavam naqueles festivais ali desse início dos anos 2000, né? E aí ela registrou uma galera que muitos hoje em dia não estão mais atuando, mas quem continuou atuando dentro da área se fortaleceu, né? Começa a fazer um trabalho com mais densidade. E é curioso também que ela vai começar a trabalhar num roteiro de longa, né? Acho que, quer dizer, eu tô falando que é longa, desculpa, não tenho certeza. Mas ela vai começar a trabalhar agora no ano de 2021 no roteiro. Também foi nessa leva de projetos da Lei Aldir Blanc. Além dessa retomada. Aliás, eu acho legal essa ideia. Se tu for ver na conversa com a Graciane, volta e meia ela vai falando que retoma, né? Retoma a produção de cinema. E é um aspecto que eu me identifico particularmente, porque em alguns momentos as pessoas ficam perguntando, tu ainda tá fazendo cinema, tu não tá não sei o quê. E eu considero que eu nunca deixei de fazer cinema, né? Eu só não estou exatamente produzindo filmes. Mas não tem um ano da minha vida que eu não tenha feito cineclube, que eu não tenha feito oficina, que eu não tenha feito a minha pesquisa de mestrado agora. E aí, com a Graciane, por isso que eu digo que tem uma identificação nisso, porque ela fala que está retomando, mas tem essa produção dela acadêmica, que inclusive tem um grupo de estudos lá de Parintins, né, que ela fala também. E é legal que ela diz que ela não dá necessariamente cinema lá em Parintins, né, mas que ela tenta puxar para o lado do cinema, propondo que haja disciplinas nessa área, porque ela percebe que os alunos se interessam por isso, né, e ela sempre tenta criar um diálogo ali entre o jornalismo, o audiovisual. E eu acho isso bem legal enquanto pesquisadora que ela é, né, não deixar esse lado prático, mas de que forma você pode aliar, porque realmente as pessoas gostam de colocar a gente nas caixinhas, né? Você é só professor, você é isso, você é aquilo. E é interessante passear como você pode fazer isso na prática do teu trabalho diário. E é perfeito. Acho que a gente pode até pegar mais esse trecho aqui, em que ela fala um pouco mais desse aspecto dessa função dela aqui dentro da academia, para a gente encaminhar agora para finalizar, né? Senão a conversa aqui vai embora, a gente tem que vai ficar com 2 horas de programa, depois não vai dar para editar ele. Mas eu queria trazer isso aqui que ela fala aqui desse aspecto aqui do que ela tem feito da vida acadêmica dela. Então a minha intenção com a pesquisa foi isso. Hoje eu tenho uma frustração, por quê? Porque primeiro que eu não publiquei como eu queria em forma de livro, né? É interessante porque essa pesquisa eu vejo citada em muitos outros trabalhos, mas eu mesma não parei e fiz o livro da pesquisa ainda. Mas como eu decidi fazer isso, eu digo, então eu tenho que recuperar até agora 2020. Então são 10 anos aí para recuperar. Então eu já comecei um movimento, o meu grupo de pesquisa que eu quero criar e os alunos trabalharem também com pesquisa, é justamente para atender a isso, porque é muito difícil no dia a dia, dando aula, querendo produzir e resgatar. Mas eu acho isso muito importante. Né? Tem outros pesquisadores, né? Tem gente que pesquisa documentário, teve um trabalho que pesquisou em Parintins, mas se a gente parar para observar, a pesquisa no audiovisual, desse aspecto memória, é muito incipiente, é muito mesmo. Então, o movimento agora que eu quero escrever esse livro, mas recuperar esses dados. Né? É como eu falei, a gente não está discutindo questão da qualidade, a gente está discutindo memória. E para memória, todos esses movimentos são válidos. Né? Eu sei de outros, eu sei de gente que na época estava trabalhando, hoje não está mais. Mas aí surgiram outras pessoas, e outras pessoas que estão
colocando a cara a tapa, estão fazendo sozinhos. Mas olha, eu trabalho aqui, o Alan trabalha ali, outra pessoa ali, tá tudo muito disperso. Uma coisa muito legal, e fica para uma outra pessoa porque eu não daria conta, é ter um portal sobre cinema onde reunisse esses materiais, né? Ou pelo menos indicasse para as pessoas, quero pesquisar sobre isso, o que eu posso, onde que tem isso, levar para outros caminhos, mas um portal, né? Porque a gente não tem esse material. Onde tiver esse material do Narciso, a entrevista que foi feita com ele. Por exemplo, os livros da Selda e do Narciso já estão fora de... há anos. Gente do céu, e quem que vai, como é que diz? Fazer uma nova tiragem? Então a história vai se perder. Eu acho legal, Dini, que todas as conversas que a gente teve, e aí essa da Graciane a gente vê isso, sempre surgem ideias maravilhosas, né? Ela estava falando desse portal, um portal que reúna essas informações, essas pesquisas, que disponibilizem, que tenham acesso, assim. E aí meu olho, assim, na hora da gente gravou, meu olho brilhou, assim, porque eu fiquei pensando, caramba, ia ser muito massa mesmo, ia ser um desses caminhos que a gente tem para dinamizar esses acervos, esses acessos todos, né? Não sei se na tua pesquisa de mestrado tu sentiu essa deficiência de acessar determinados lugares mesmo, assim, e tal. Eu não digo assim se a gente for na biblioteca, a gente consegue acessar os periódicos, os livros e tal. Mas não é a mesma coisa, não é? Acho que tem essa dimensão não só de acervo, mas de memória, né? Que quando a gente faz as gravações, as entrevistas, a gente acessa outras informações e outros aspectos, e também vai ficando uma coisa mais orgânica, mais humana, né? Sim, eu acho que a principal dificuldade é o estado em que você encontra esses materiais. Porque às vezes você tem acesso ao material, mas ele já está fragmentado, tá difícil de ler alguma informação, não tem data, a gente sabe quanto material não tem data, às vezes, né, o artista vai fazer só criação ali, até divulgar uma peça, mas esquece de colocar o ano, o mês, isso acaba dificultando muito o nosso trabalho. Então, eu acho que esse é um aspecto bem importante de quem vai para a pesquisa, lidar com jornais também, principalmente jornais, né, eu acho que até da década de 80 para trás, assim, você já consegue ver a qualidade, já vai se desfazendo na sua mão, é todo um cuidado que realmente tem que ter, então, e principalmente encontrar esses registros na cidade, né, a gente até conversou que muitos dos nossos registros, eles não estão nos equipamentos daqui, eles estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão inclusive fora do Brasil. Então tem muitas coisas que estão espalhadas por aí que não estão conosco, né? Acervos dos artistas daqui de Manaus. E aí, eu acho que a gente pode fechar esse nosso primeiro papo falando e eu vou retomar de novo a tua fala de que nós vivemos uma cadeia, a gente tem que pensar nisso como uma cadeia, né? Porque se a gente tem os acervos bem organizados, bem disponibilizados, as pessoas têm mais acesso, já conhecem mais sua história, já se conecta, isso vai gerando ali uma massa crítica também, isso vai facilitando para que as novas gerações de artistas e produtores culturais, de pesquisadores, de jornalistas, enfim, tudo isso, também tenham acesso e às vezes dialoguem e transformem aquilo em outros e outros materiais. Eu acho que essa ideia de cadeia, para mim, eu acho que é a nossa grande chamariz desse episódio, e também da trajetória da HCN, enfim. Acho que a gente pode começar a encerrar por aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só acrescentar e enfatizar realmente que essa palavra, né, cadeia, eu acho que ela até justifica um pouco do nosso trabalho aqui com o Memorarte. Eu acho que você é perfeito em colocar essa ideia de cadeia, né, porque me lembra muito o propósito desse projeto do Memorarte, que eu acho que é trabalhar com a ideia de memória, a ideia de democratizar, de acesso, de revelar, de redescobrir muitas coisas que se perdem com o tempo e com a nossa própria memória também, né, que é fugaz, e as coisas que a gente não tem acesso. Então, eu acho que esses objetivos em cadeia vão se atrelando e vão mostrando pra gente, né, a gente conversa com um artista, de repente ele já menciona outro e a gente já quer conversar com outro e fala, nossa, olha esse movimento, olha isso e aquilo, e aí se abre o mundo, né, Alan? Para mim parece isso, né? Toda vez que a gente começa, a gente acessa novos mundos, cada pessoa que a gente encontra. E geralmente também fica um grande tema, né? Eu tô com uma expectativa muito grande da gente trazer os próximos, porque cada pessoa realmente vai trazer ali uma coisinha nova. Eu espero que
E quem ouviu agora, fique ligado que nos próximos dias saem os próximos episódios também. Quer mandar beijo? Um beijo para todo mundo que está acompanhando e se interessa em conhecer mais dos nossos artistas. Tenham paciência aí com a gente, que é o nosso primeiro podcast. A gente pode não ter ainda o traquejo adequado. Vamos melhorar. Daqui até o final do ano sai o resto. E ano que vem tem mais também. Vamos ficar ligado. E é isso. Agradeço quem ouviu. Vamos ficar acompanhando os próximos. Um beijo. Beijo, galera. Valeu. Este podcast é uma realização do CPA, Centro Popular do Audiovisual, e do projeto Teatro na Rede. O Memorarte é feito por Alan Gomes e Dini Queiroz na pesquisa, entrevistas, apresentação e roteiro. Luiz Almeida na identidade visual, Thaísa Castro nas redes sociais, Rafael Garcês na edição de som e eu, Ellen Didiá, nas vinhetas. Este episódio contou com a colaboração de Nonato Tavares e Sintel, aos quais agradecemos o apoio. O podcast Memorarte foi contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020, Lei Aldir Blanc.